Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, estamos aqui para mais um vídeo do nosso podcast da Kings League, onde nós falamos tudo sobre a Kings League Brasil e dessa vez vamos falar tudo o que ocorreu nesta segunda rodada da Kings League Brasil. Nesta segunda rodada que prometeu e entregou muitas emoções, até mais do que a gente esperava. Eu acho que essa aqui realmente foi mais do que a gente esperava para essa rodada, né? Muitas surpresas acontecendo também. Primeiramente, galera, vamos lá, recapitulando aqui. A Kings League Brasil tem um formato diferente agora. Ela tem um formato que não são mais pontos, são vitórias e derrotas. No caso, se você vence um jogo por 10-0, é a mesma coisa que se vencer um jogo por 1-0, beleza? Ou vencer um jogo no shootout, melhor dizendo, né? Vencer um jogo por 10-0, vencer um jogo com 4-3 no shootout, né? No shootout é a mesma coisa, beleza? A única coisa que muda aí, é uma grande diferença, é o saldo de gols, obviamente, que agora passa a ser um fator muito importante você fazer, né? Obviamente é muito importante, né? Mas agora ainda mais você fazer e tomar gols virou mais importante do que nunca, beleza? Então, vamos embora pro vídeo, vamos embora lá, que tivemos de primeiro jogo na rodada, Fúria e Desempenho, Desempenho e Fúria, e aqui um desempenho da Desempenho absurdo, tá? Temos a atual campeã sendo derrotada, mostrando obviamente que também essa liga do Brasil, né, a Kings League Brasil não é brincadeira, tá? A gente sempre colocou o Fúria de 3x como as grandes favoritas. A Fúria venceu o primeiro jogo contra o Nivelados, empatou em 3-3, venceu no shootout por 3-0 e agora acaba perdendo um 7-4 justíssimo, tá? Justíssimo. Teve muitas cenas que eu vou comentar até mais do que o jogo, do que propriamente o jogo. A primeira delas, obviamente, vocês podem ver é o Neymar. O Neymar foi ali até a arena, né? Foi até atrás da arena. Foi lá, bateu o pênalti presidente. Isso mesmo, o Neymar bateu o presidente, obviamente cavou, né? O Neymar, assim, muito, muito bom. Dispensa comentários, né? O Neymar é pô, um dos melhores do mundo aí. Ainda mais batendo pênalti, né? Deslocou o goleiro, fez o gol pra Fúria, mas primeiro pênalti do Neymar na Kings League Brasil e é o primeiro pênalti do Neymar na Kings League aí, um pênalti muito importante, né, que no momento tava 5-3, o jogo ficou 5-4 com o gol dele. Enfim, Neymar cobrando o pênalti aí pela Fúria, né? Primeiro pênalti do Neymar na Kings League. Mas galera, agora vamos falar um pouco do jogo antes de falar da maior confusão, né, para quem assistiu ontem sabe do que eu tô falando. Enfim, falando aqui do jogo, a desempenho perfeita, até a desempenho fez, se eu não me engano, 3 gols ou 4 gols quando o jogo tava, mas eu acho que foi 3 gols, quando o jogo tava no 7-7, a Fúria acaba saindo com 2-0 na frente, né? A Fúria já abre 2-0, Lipão e Jefinho fazem os gols. O desempenho erra um pênalti com o Davizinho erra um pênalti, mas não fez falta nenhuma. O Davi cravou mais 3 gols depois. O Davi joga demais. No dado ele fez 2 gols, foi muito importante o Davi no dado. Enfim, o desempenho jogou muito bem, fez gols no 7x7 que contra a Fúria, ainda mais, galera, eu sempre falei, e temporada passada eu falei, tá, na Kings League passada, que a Fúria pra mim era o melhor time no 7x7, que jogava, fazia gols numa facilidade absurda no 7 contra 7. Mas agora ela acaba tomando 3 gols para desempenho, não faz nenhum, né, no 7 contra 7, acaba não fazendo nenhum. E assim, óbvio que eu não vou falar pra Fúria se preocupar. A Fúria tem um elenco, na minha opinião, melhor do que até a temporada passada. Agora o goleiro é o Bárbaro, né? Não sei qual é o problema com o Vitão, mas o Bárbaro foi o goleiro novamente. Não sei se o Vitão tá lesionado, não apurei essa informação, mas a desempenho não tem nada a ver com isso. Fez um grande jogo, segunda vitória dos Desimpedidos, segunda vitória do desempenho, né? 2 jogos, 2 vitórias, 100%. Eles vêm forte, eu falei que era um time bom, confronto equilibrado pra gente ficar de olho. Dei o favoritismo pra Fúria, mas o desempenho foi lá e venceu a partida. Ponto, beleza? Vitória do desempenho tá certo. E agora, galera, eu vou falar sobre a maior confusão que teve. Que assim, eu se fosse jogador da Fúria ou da instituição Fúria estivesse naquele momento, me sentiria envergonhado, tá? Porque assim, eu não tô falando que a arbitragem fez para favorecer a Fúria, tá? Mas foi o seguinte, vou contextualizar para vocês. O jogo estava 6-4 e aí a gente chegou no desescalonado, né, no match ball, onde vai 4 contra 4, depois vai diminuindo jogadores cada um minuto. Beleza? Aí tava um 3 contra 3. Nesse 3 contra 3, galera, a bola saiu pela linha de fundo e foi escanteio pro desempenho. Só que o cronômetro de tirar os jogadores, né, já tinha dado um minuto e zerou. Então, obviamente, aí teria que sair um jogador de cada lado. No caso do 3 contra 3 já vai direto pro X1, né? No caso, X1 com o goleiro tendo que ficar na área. Então, beleza. Passou esse tempo, a arbitragem não marcou. A arbitragem falou que não.
A arbitragem não falou nada, ela só deixou jogar. E o dedo, tá? O jogador da Fúria tava falando, ó, tem que tirar, mas a arbitragem não tirou. Beleza. O desempenho cobrou escanteio, né? O juiz mandou seguir, não parou, mesmo o relógio tendo parado, tendo saído da bola, era para tirar jogadores ali para ficar um 1x1, né? Mas não aconteceu. Beleza. O desempenho cobra então o escanteio, e nesse escanteio, o desempenho no 3 contra 3 vai lá e faz o gol. Marca o gol, vence a partida, ponto. Teve polêmicas, pela linha do impedimento, o jogador do desempenho não estava impedido, beleza. Só que aí acontece a grande polêmica, galera. Simplesmente depois do gol, depois do jogo acabar, o presidente invadiu o campo, né, comemorando e tudo mais, o juiz simplesmente volta atrás. Assim, galera, ele voltou atrás e aí ele marcou a regra certa, tá? Ele marcou a regra certa, que foi tirar dois jogadores, deixar um x1, né, um x1 com o goleiro. Beleza. Tá certo isso? Óbvio que não tá certo, pô. Porque o juiz mesmo, e tem a comissão do desempenho ainda fala isso, o juiz autorizou o jogo a iniciar. Então, assim, depois que tudo aconteceu, galera, imagina se não sai gol. Se não sai gol, beleza, tudo ia correr normal. Mas desse jeito que aconteceu, desse jeito que foi, dá a entender que o juiz tá de má fé, tá com segundas intenções, tá ligado? Não tá agindo certo pela lisura. Ele errou. Ele que mandou autorizar o jogo, mesmo tendo zerado. Ele já tinha autorizado o jogo, já rolou o jogo. Não poderia voltar atrás para isso. Não poderia, ainda mais porque o desempenho fez o gol. Tá ligado? Tipo, não faz sentido nenhum, galera. Se fosse ao contrário, se por exemplo o desempenho não faz o gol, o goleiro defende, dá uma fatiada, faz o gol. Aí seria, sei lá, um 6-5. O juiz ia anular? Eu acho que não ia, tá ligado? Mas anulou. Muito errado da parte, tá? E a Fúria continuou jogando. Obviamente a Fúria não tem nada a ver com isso, não, né? A Fúria continuou jogando ali, a Fúria foi, depois foi no X1, né? O Davi contra o Lelete, foi no X1, o Davi acabou vencendo, não mudou muita coisa, porque assim, tava 6-4 o desempenho, a Fúria precisava fazer 3 gols, e quando fica 1 contra 1, X1, é muito difícil, sabe? E assim, a Fúria ainda quis jogar, obviamente que a Fúria quis jogar, o desempenho ainda teve uma atitude de continuar querendo. Eu, de verdade, galera, se fosse com o meu time, eu acho que eu teria saído de quadra mesmo. Eu, sem brincadeira nenhuma, eu acho que eu teria saído de quadra e não de campo e não iria jogar, de verdade, galera. Eu não tô nem brincando, mas foi uma atitude legal do desempenho também, querer jogar e tudo mais. Eles jogaram e acabaram vencendo, né, a partida, mas fica aí, né, a arbitragem, falando 8 minutos só desse jogo, porque assim, essa polêmica não pode deixar de ser, né, falado ou explicado aqui para vocês. Na minha opinião, absurdo esse erro da arbitragem, absurdo, porque realmente dá a entender que eles estão com uma fé, né? Estão de má fé, estão com segundas intenções ali, porque, pô, não faz nenhum sentido, beleza? Segundo jogo do dia, então, Fluxo nivelados, jogão, 7-6, baita jogo, galera, assim, absurdo, muito bom. Foi pro matchball 6-4 pro Fluxo, o Nivelado chegou a empatar, ficou 6-6, e aí o Elber Júnior acabou com o jogo 7-6 pro Fluxo. Segunda vitória do Fluxo também. Desempenho Fluxo 100%, venceram os dois jogos. Mais uma derrota pro Nivelados. O Nivelados jogou bem, galera. Jogou bem, mas assim, hoje teve a estreia do Daniel Coringa, né, pelo Nivelados. Ele jogou ali, o Ferrão não jogou o Daniel Coringa. Não gostei tanto do jogo do Daniel Coringa mesmo. O Nivelados tem o Léo Gol. Eu acho que deveriam focar mais nele e tudo mais. Assim, complicado, tá? Esse Nivelados, ele não tá me convencendo que vai ganhar algum jogo, não. Por enquanto não me convenceu que vai ganhar de ninguém. Já o Fluxo não, o Fluxo tá jogando muito bem, o El é muito bom. Depois de uma declaração no final do jogo ali falando que tem que respeitar quem é bicampeão mundial, quem já está jogando há muito tempo nesse gramado preto. Baita entrevista do El, baita vitória do Fluxo, mais uma vitória na conta. Mais uma vitória na conta também, outra equipe 100% é a G3X. G3X vence o Funkball por 5-2. Vitória maiúscula? Não tão vitória assim com um V tão grande igual foi na primeira rodada, 10-4 para cima do Capim, mas uma vitória assim que assistindo o jogo, né? Eu assistindo o jogo ali, eu vi que em nenhum momento a G3X teria chance de perder aquele jogo. G3X muito consciente, partidaço do Andreas, marcando 3 gols muito importante. No dado ele marca 2 vezes, né? E depois ele acaba finalizando, marcando mais um no jogo. Jogou demais o Andreas, Kelvin anotou gol de novo e Tom, né? Os três principais wildcards de G3X marcando. Podpah Funkball fez um bom jogo, não conseguem a vitória novamente, mas um bom jogo do Podpah, do Funkball. Jogaram bem, jogaram legal, galera. Não é uma equipe ruim, tiveram boas chances. Barato foi bem na partida também. Enfim, mas a gente vendo o jogo, a gente via que, tipo assim, a G3X vai vencer porque a G3X é melhor. Não tem muita explicação, não tem muito contexto. Vai vencer o melhor time e era muito difícil
a G3X não vencer, porque assistindo o jogo você via, tipo, a G3X estava jogando, estava dominando, não estava sofrendo tanto perigo, ia vencer ao natural e venceu. Então, mais uma vitória para G3X. Então, desempenho, fluxo e G3X, 2 vitórias cada, 2 jogos, 2 vitórias, muito bem nesse início de Kings League. Quem agora se recupera e volta a ficar bem na Kings League é a equipe do Capim. O famoso jogo do milhão aí da aposta entre John Vlogs e Lucas Tilt. O Capim vence o Dibrados 4-2, uma virada importante pro Capim. O Capim chegou a estar perdendo por 2-0, né? O Dibrados abre 2-0. O Lucas Tilt no escalonado, nada. O Guti está devendo, tá? Não vou negar, o Guti está devendo bastante. Eu acho que dos espanhóis é o que mais está devendo, pela expectativa, ainda mais que tem sobre ele. O Guti não foi bem. Tá aí também o Dibrados começou com o Luigi. Eu não tenho nada contra o Luigi, acho um bom jogador, mas pô, eles têm o Gabriel Costa, que joga escalonado pela seleção dos Estados Unidos, né, e tudo mais, jogou e tal, mas enfim, optaram pelo Luigi. Tanto no shootout que teve, eles optaram pelo Luigi também, enfim. Não entendi muitas escolhas do Dibrados, na minha opinião, o Gabriel Costa é melhor e poderia ter chutado, né, até o shootout mesmo, poderia ser ele. Mas enfim, o Capim não tem nada a ver com isso, galera. Era um jogo que valia muito, além, como eu disse, da vitória, né, na classificação, na tabela. Era um jogo que valia a aposta. Eu também não vou falar e não vou entrar nesse assunto, perdão, da confusão que teve, tá? Tivemos uma confusão após o jogo entre as torcidas organizadas do Capim e do Dibrados. Eu não vou dar palco para isso, nem vou falar, mas só, enfim, só contextualizando, teve uma confusão sim lá fora, uma briga entre as torcidas e tudo mais, mas eu não vou falar aqui, não quero dar palco para esse tipo de coisa, beleza? Falando do jogo então, boa partida do Nola, gostei bastante do Nola, jogador da base do Barcelona, e o espanhol, que na minha opinião é o melhor espanhol até agora no Capim, melhor tá demonstrando futebol. Foi um jogo muito parelho, galera, foi um jogo muito parelho, as duas equipes estavam querendo muito de braço ali no primeiro tempo, né, na primeira etapa, pô, disputando cada prato de comida, né, cada bola um prato de comida, assim, muito bem. A equipe do Dibrados, o Tilt marcou o gol de pênalti, depois o Gabriel Costa marcou no finalzinho, né, antes de ser o gol duplo, né, no finalzinho do primeiro tempo ali, o Gabriel Costa marcou. Depois no segundo tempo deu só Capim, o Capim doutrinou, foi muito melhor. E no finalzinho, né, o Dudu aos 36, no último lance praticamente, o Dudu marcou o gol que desempatou o jogo. Já estava 2-2, iríamos para o shootout, o Dudu marcou, fez 3-2 e aí a gente foi pro matchball. E no matchball o Lucas Hector fez um golaço, driblou a marcação, driblou o goleiro, fez um golaço, venceu o jogo Capim, venceu o jogo John Vlogs, mas o jogo, né, o milhão é da equipe do Capim, o milhão é de John Vlogs, galera. Não deu pro Lucas Tio estagiário. Segunda derrota de Brados, hein? Bom ficar de olho aí. Não foi um jogo ruim, foi um jogo muito pegado, tá? Foi um jogo que é muito mais do que técnica e tudo mais que a gente vai analisar aí no caso, né, realmente foi um jogo muito mais além de técnica e tática, foi um jogo muito pegado que o Capim saiu vencedor. Bom time do Capim, olho neles, os espanhóis tomaram um surro 10-4 na primeira rodada para G3X, mas são uma boa equipe, na minha opinião, são uma equipe que vão brigar lá em cima sim. E no último jogo do dia tivemos novamente o Dendele vencendo no shootout, Dendele empatando com a Loud, né, 4-4, e no último jogo tivemos um shootout, né, achei que seria uma rodada sem jogos decididos no shootout, mas não, foi decidido no shootout também. Tivemos o Brabox, né, batendo o pênalti presidente marcando. O Brabox agora é presidente da Loud junto com o Coringa, né? O Coringa não estava em loco, então foi o Brabox bateu, converteu. O Paulinho Louco, né? Como a gente havia comentado, como eu havia comentado no último vídeo, o Luqueta tá suspenso, né? Por toda aquela confusão lá com a equipe do Funkball. O Luqueta tá suspenso, então não pôde bater o pênalti presidente, não pode bater na próxima rodada também. O Paulinho foi lá e bateu muito bem, o Paulinho bateu bem demais, sem chance nenhuma, presa U. E no final das contas, né, a equipe da Loud acabou sendo derrotada. E eu vou falar, galera, a Loud teve a chance de vencer, tá? Eu vou falar dele, o Ali Jadi, o marroquino. O Ali, ele jogou muito mal, galera. E no shootout ele teve a chance, ele se embaranou todo com a bola. O Enguru ficou com ela. Assim, muito mal mesmo. Por ser um wildcard, trazido de fora do Marrocos e tudo mais. Jogou muito mal o Ali Jadi, mais uma partida muito ruim dele, uma das especialidades dele, a grande especialidade dele, querendo ou não, a gente viu na Kings Nations, né, ele batendo shootouts, cobrando shootouts muito bem, mas aqui no jogo de ontem contra o Dendele foi mal demais. O Dendele não tem nada a ver com isso, foi lá, venceu
vitória do Dendele, 2 vitórias, 2 no shootouts, o Dendele vence mais uma. Então, esses foram os resultados. Eu acho que do nosso palpitômetro eu só errei o primeiro jogo, né? Eu só errei que eu falei que era a vitória da Fúria e acabou que a Desempenho venceu, mas de resto eu acertei tudo. Então tivemos Desempenho 7-4 para cima da Fúria, Fluxo 7-6 para cima do Nivelados, G3X 5-2 para cima do Funkball, Capim 4-2 em cima do Dibrados, Loud e Dendele 4-4, no Shootout 2-1 pro Dendele. Esses foram os resultados da segunda rodada da Kings League Brasil, que está assim a tabela de classificação. Como vocês podem ver, galera, como eu disse antes, o saldo de gol é importantíssimo, né? Porque temos 4 equipes empatadas em vitórias, né? 2 vitórias para essas 4 equipes. Assim, G3X na frente, 2 vitórias com um saldo de gols de 9, né? O que mais é importante é o saldo de gols agora. Desempenho vem logo atrás com um saldo de gol de 6, Fluxo com um saldo de gol 2 e o Dendele, né, por ter tido as 2 vitórias no shootout, tem um saldo de gol de 0, mas é o quarto colocado porque venceu 2 partidas. Na quinta colocação temos a Fúria, né? Tá uma vitória, uma derrota com saldo de gol menos 3. Logo na sequência vem o Capim, também com saldo de gols menos 4. E aí as 4 equipes que não venceram ainda, né? Nivelado, saldo de gol menos 1. Loud também com saldo de gol menos 1. Funkball com saldo de gols menos 1. E Dibrados, né? O ex-Realite Dibrados com um saldo de gols de menos 5. Beleza? Nesse momento, galera, G3X estaria indo direto para o Mundial e direto para a semifinal também da Kings League Brasil, né? A G3X já estaria classificado para o Mundial e com uma vaga já na semifinal da Kings League Brasil, pulando a etapa das quartas, beleza? Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí o que vocês acharam dessa polêmica do jogo da Fúria, né? Pra mim é um absurdo mesmo. E comenta o que vocês estão achando aí da vitória, do desempenho, vitória. Essas 4 equipes aí, será que a gente vai ter uma G3X dominante essa temporada? Não sei, né? Veremos nos próximos capítulos. Mas é isso, galera. Eu vou nessa. Valeu, falou e fui!